Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar a minha, nossa minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso. Um programa que te acompanha em diversos momentos do seu dia a dia. Um abraço aí para você que está lavando os pratos, um abraço para você que está aí lavando sua casa, um abraço para você que está indo para o seu trabalho, para a sua escola, ou para você que está aí fazendo nada e está ouvindo esse podcast para relaxar. Eu sou o Pablo Magalhães. E aqui é Kleber Roberto. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que Pablo e eu lá quando fizemos na Universidade de Pernambuco, a gente sugou esse tema até o bago do caldo de cana, quando a cana ficou só ali o farelinho. Porque vamos falar do riso. Mais especificamente, o riso na Idade Média. Pois é, um tópico bastante interessante daquilo que a gente chama de história cultural, história das mentalidades, e que nessa transição da Antiguidade para a Idade Média vai trazer aí uma carga histórica fantástica e uma transformação e mudança nas mentalidades fundamental para a gente compreender a ideologia, a mentalidade, ou o modo pelo qual as pessoas viam a realidade, a vida e a religiosidade no medievo, né? Então, a gente vai compreender nesse período de transição justamente um processo de demonização desse riso, mas também uma apropriação desse riso na cultura medieval e, obviamente, no humor, né, da Idade Média. O tema é bem interessante, o tema é bem profundo, a gente vai tentar destrinchar ele aqui nesses próximos 30 minutinhos, mas antes vamos para os nossos recadinhos. E para você que está ouvindo aqui esta minipédia, temos um presente para você, que é o cupom do historiante junto à editora parceira, que é a editora Contexto. O cupom é historiante20. Ele vai estar na descrição aqui deste episódio e com ele você pode acessar o site da editora Contexto e ter o seu desconto na aquisição do seu livro. A editora Contexto tem um acervo muito bom, um acervo excelente de livros que vão enriquecer você de conhecimento, como o livro Rota da Seda, de Otávio Luiz Pinto, que é um livro que ele vai abordar sobre essa rota comercial que existia entre o Oriente e o Ocidente, mas não só na questão comercial, mas também nessa troca cultural que existiu, nesta rota que era a Rota da Seda. E esse livro você pode adquiri-lo com desconto na editora Contexto, utilizando o nosso cupom de desconto, Historiante20. Perfeito, e para você que nos acompanha, você sabe que o Historiante tem uma série de cursos complementares para você se aprofundar sobre alguns temas, alguns tópicos das ciências humanas, especialmente da história. Hoje a gente vai anunciar aqui as inscrições abertas para o curso A Escrita da História. A Escrita da História está no seu módulo 1, os historiadores e sua obra, e trata sobre diversos autores historiadores que contribuíram para a construção daquilo que a gente conhece como a Escrita da História. Estamos lá eu, Kleber, a Joyce, todos historiadores formados, especialistas, mestres e doutorando, trabalhando sobre todos esses assuntos em 10 aulas especiais nesse primeiro módulo. E a novidade e o presente também, olha só, é que você tem 20% de desconto na inscrição. Então o link está na descrição do episódio, basta você clicar e ir lá se inscrever. Aproveita, tem certificado de 30 horas, tem conteúdo, tem os livros que a gente cita, todos em formato PDF, tem debate, tem reflexão, tem análise. Então você que é historiador, você que é professor de história, você que está cursando aí a sua faculdade de história, é um prato cheio. A Escrita da História, mini curso online aqui, produção historiante. Ok, então vamos lá para o nosso conteúdo. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Orelo, porque ele é leve,
fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Orelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Orelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. Falar sobre o riso é falar sobre algo que muitas pessoas podem até não compreender. Bom, mas como é que o riso pode ser um ponto tão relevante na pesquisa histórica sobre a Idade Média? O riso é, na verdade, um processo pelo qual pessoas elas compreendem a alegria, a diversão, o contentamento. É uma coisa que vai passar por algumas transformações ao longo da história. Se a gente for lá na antiguidade, a gente vai ter o riso como uma propriedade característica dos seres humanos. E isso é uma proposição aristotélica, não é? O homem é o único animal que ri. Ou seja, algo que em sua natureza já aparece e que é algo, né, aparentemente, vamos dizer assim, inofensivo. O riso está presente em diversos momentos e fases da nossa história, inclusive é algo fisiológico, né? É resultante ali da contração dos músculos faciais de acordo com as nossas emoções, o nosso estado de espírito e por aí vai. Então, o riso não é um comportamento, uma prática social, algo que tem a ver com o modo pelo qual as pessoas se comportam e revelam aquilo que estão sentindo, né? Sua alegria, sua diversão e por aí vai. A questão é que, da antiguidade para a Idade Média, a gente vai ter uma transformação no modo pelo qual o riso ele vai ser enxergado. Claro que não é uma coisa única, monolítica e que nunca vai se que vai ser e que deve ser encarado como uma coisa única, não é? Vamos tentar compreender esse processo de transição a partir de como a igreja vai se apropriar desse processo. Então, antes de tudo, a nossa história aqui, a nossa minipédia, ela vai ser uma história do riso através da perspectiva religiosa sobre esse riso. Por exemplo, na Grécia Antiga, e aí vamos continuar na Antiguidade, né? A gente vai ter a presença do riso na mitologia. O riso, ele é uma atribuição divina, está presente na existência eterna dos deuses, segundo Homero, né? É um riso que está presente tanto nos momentos de alegria quanto nos momentos de confronto, porque o riso, ele tanto é o processo pelo qual os deuses escarnecem dos seus inimigos, tiram onda dos seus inimigos, quanto também é o riso, que é aquele riso que apazigua, como o riso que Deus dá, né, para Artemis, para acalmá-la quando ela é vencida por Hera numa disputa. É o riso que vai ter diversas atribuições. Ele vai ser um riso doce, vai ser um riso violento, ele vai ser um riso ameno, ele vai ser um riso zombeteiro, ele vai ser um riso que vai estar associado ali nos escritos de Homero, né? Na verdade, na tradição homérica, até porque Homero não deixou nada escrito, ele recitava, ele falava, né? Na tradição homérica, esse riso ele vai estar associado à divindade. Ele é uma coisa que, característica dos divinos, é reproduzido pelos seres humanos nessa tentativa, no caso, de buscar os deuses. Então, isso também está presente nas manifestações rituais. A gente vai ter aí as manifestações populares religiosas, como as floralias no mês de abril no mundo romano, e aí o riso associado a Dionísio, que é o deus da libertinagem, da bebedeira. É um riso que ele é observado como algo ritual. A alegria, a brincadeira e o riso eles vão estar associados à brincadeira, a alegria do momento da bebedeira, da diversão e do culto, né? Porque tudo isso é um culto a Dionísio. Também falando aí no mundo romano, a gente vai ter as Saturnais e as Lupercais, que eram comemorações relacionadas à renovação das estações, da fertilidade, da abundância da terra. E nesse momento era justamente o momento de rir, porque a alegria era o júbilo das pessoas pela transformação, pela renovação dos ciclos da colheita e dos ciclos do plantio e da colheita, e tudo isso agradava aos deuses. É o riso das festas, é o riso relacionado ao divino,
É um riso que representa o caos da criação inicial, no princípio de todas as coisas, e é um riso que está intrinsecamente associado à divindade. É justamente na transição entre a antiguidade e o medievo que a gente vai ter uma modificação nessas mentalidades. E aí, como eu falei, muito associado à cristandade e à religiosidade cristã, que passaram no final da Antiguidade Tardia e no início da Idade Média, na Alta Idade Média, a vigorar como a religião principal, oficial, talvez, do mundo ocidental. É nesse momento que a gente vai ver essa transição. E Pablo falando, né, deste mundo antigo, vamos dizer, esse mundo romano em que as dádivas divinas da boa colheita, da fartura, eram motivo de riso, aí a gente vê já na Alta Idade Média, nesse período de transição, que havia as pregações de que um local as pessoas não iriam rir, que era no início de tudo, no Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden, Adão e Eva, eles estariam em um local onde haveria a abundância de tudo. Haveria alimentos, haveria fartura, até as nudez deles estariam expostas, e em meio àquela abundância de tudo que eles precisavam, não haviam motivos para o riso, porque não havia imperfeições. E é exatamente aí aonde, neste período de transição da Alta Idade Média, que começa a ser pregado um riso ser algo maléfico, um riso que fosse algo perturbador à ordem, já que os santos da igreja eles não iriam rir. Não teriam motivo para rir. E essa pregação da Igreja Católica no período teve muita facilidade de adaptação àquele local, porque o bem e o mal havia esse duelo constante entre essas duas partes, ou seja, seria uma prática bem fácil da Igreja, digamos, colocar essa ideia de que o riso seria algo maléfico, algo ruim, já que, como dito, os pais, os santos, as divindades, eles não riam, e acaba se transformando, se criando numa, digamos, oficialização, num espaço oficial da igreja, desse espaço, digamos, em separado, aonde as pessoas de maior status na sociedade, elas deveriam manter de forma, digamos, oficial esse não riso, esse desumor. É tanto, quando a gente vai estudar sobre isso, vemos dentro ali dos pais da igreja, por exemplo, é dito aqui que muitos eles pregam que, por exemplo, Tertuliano investe contra as comédias, espetáculos, sendo esses espetáculos demoníacos impúdicos. Basílio de Cesareia, por exemplo, escreve que não é permitido rir em qualquer circunstância, pois causa da multidão que ofende a Deus desprezando sua lei. O Senhor condenou aqueles que riem nesta vida. Portanto, é evidente que para os cristãos não há circunstâncias em que possam rir. Ou seja, a gente vê que nesse início há pregadores e pregadores de importância que transformam como dito, esse cristianismo oficial das elites dominantes, daquela nobreza, das pessoas que tinham um status elevado na sociedade, e essas pessoas eles deveriam seguir à risca do que era dito na igreja, e dessa forma o riso deveria ser demonizado. Mas também dentro da própria igreja havia pessoas que diziam que o riso também poderia fazer parte da sociedade. A gente vai ver justamente nesse momento uma clara relação entre dois pontos muito constantes no cristianismo medieval. A gente vai ter, de um lado, o cristianismo formal, organizado, como você falou, pelos pais da igreja, a gente chama de patrística, né? A patrística medieval, que vai construir as bases teórico-metodológicas pelas quais os cristãos eles devem seguir, né? Todas esses dogmas de fé. De outro lado, a gente vai ter
o fenômeno do cristianismo campesino, que são os pagani, né, os homens do campo, homens e mulheres do campo, que mantinham os cultos relacionados à natureza e aos ciclos de plantio e colheita, como eu falei, e eram muito característicos. Aí você vai ter na Europa, desde as manifestações ligadas aos celtas até as manifestações ligadas aos nórdicos, né? Então, os campesinos eles vão manter, apesar de convertidos, apesar de conquistados e dominados pelo cristianismo medieval, eles vão manter essas práticas em seus respectivos locais. E é nessa manutenção que a gente vai ter esse choque entre o cristianismo que estava sendo construído, né, que era da patrística medieval, e aquilo que era praticado pelos pagãos, pelos camponeses que ainda tinham esses cultos relacionados à natureza. É justamente aí que a patrística vai atuar, né? Como trabalhar esse tema tão delicado que é o riso, né? E aí a gente vai ter a atuação. Kleber mencionou alguns aí. Tem o Clemente de Alexandria. Clemente de Alexandria achava que rir era zombaria e que isso não deveria ser usado na igreja. Ele condenava o riso e associava isso à natureza baixa, porque o riso deforma o rosto e está mais próximo das prostitutas e dos tolos, é o que ele diz, né? E claro, né, para ele deveria se colocar um freio no riso. E inclusive ele fazia uma dicotomia entre o que era sorrir e o que era rir. Para Clemente, sorrir era algo das pessoas sábias, porque era algo comedido. Já o riso era uma coisa muito ruidosa, barulhenta, estava mais associado às prostitutas e aos proxenetas, como ele coloca lá no texto dele. Então Clemente de Alexandria ele vai escrever entre o século II e 3 depois de Cristo, e ele vai ter uma posição extremamente de condenação, apesar de ele aceitar que algumas pessoas possam sorrir de vez em quando sem muito barulho. Santo Agostinho ele já coloca a ideia do riso, ele condena o riso também, é reprovável, é vergonhoso, é zombaria, mas ele coloca o riso como uma perspectiva pedagógica. Por exemplo, durante a catequização, um dos artifícios que a pessoa poderia utilizar contra o cansaço e a distração era fazer a sua plateia rir. Então, assim, o que é que Santo Agostinho fala, né? Santo Agostinho, ele vai propor uma função pedagógica ao riso, que é a ideia de despertar bom humor, alegria nas pessoas que estão assistindo, para que ninguém caia de sono com o tédio, né, enquanto acompanham tudo na plateia. Então, assim, Agostinho ele tem uma visão mais moderada, ele vai ser a favor dessa questão da utilização do riso. Ele vai, salvo engano, é ele quem vai utilizar aquela metáfora do barril muito, muito cheio de vinho, que a gente não pode encher muito o barril de vinho, senão ele estoura. A gente tem que liberar um pouquinho do vinho para poder o barril permanecer ali consistente. Então, ele usava essa metáfora para o riso. Você tem que fazer rir. Não é só ter conhecimento, sabedoria, e não rir. Você tem que deixar rir um pouquinho, né? Então, é uma perspectiva que ele vai trazer de que esse riso ele seja utilizado como instrumento. Mas nunca, e aí o contraponto que ele faz, nunca poderia ser algo ligado ao bel prazer, à luxúria ou à lascívia. Ele condenava esse tipo de coisa. E talvez o mais contrário ao riso vai ser um cara chamado São João Crisóstomo. Ele é conhecido como o Boca de Ouro, bispo, o patriarca de Constantinopla. Ele vai ser totalmente contrário ao riso. Tem um comentário que ele faz, é o comentário sobre a Epístola de São Paulo aos Hebreus, que ele fala como o riso como algo proveniente de Satanás. Ele diz o seguinte: se alguém pronuncia uma palavra agradável, o riso logo aparece nos lábios dos assistentes, e, coisa espantosa, vários continuam rindo até durante o tempo das preces públicas. Então ele diz que o riso, na verdade, era como se fosse o eco dos grunhidos de Satanás vitorioso das batalhas. Então ele vai associar isso aí mais o riso dos... O que é rir? O riso é dos devassos, é dos efeminados. Então ninguém pode rir, porque, segundo ele, Cristo não riu. Se Jesus Cristo não riu, então ninguém deveria haver de rir, né? Ele fala até:
onde haveis visto que Jesus vos tenha dado exemplo, ele chorou, ele não riu. Jesus chorou e não riu. Então, isso vai estar presente na questão da patrística, ao mesmo tempo em que a gente vai ter exemplos de como o riso ele foi utilizado dentro da própria igreja, né? Que é a questão da festa dos tolos, que é justamente essa inversão do mundo que acontece dentro do monastério, e o riso ele acaba sendo liberado entre os padres, entre os monges. E a gente vê exatamente essa presença do riso na Idade Média, diferentemente do que pode ser visto, por exemplo, nas reproduções de filmes, de documentários, em que era uma sociedade totalmente sisuda, uma sociedade sem alegria, mas o riso estava presente no medievo, e principalmente dentro desta cultura popular. E cultura popular que abrangia tanto as pessoas do campo, os camponeses, como os citadinos, aqueles que se tornariam os moradores dos burgos, das cidades, porque havia esse cristianismo oficial austero, ao mesmo tempo em que havia uma cultura popular, onde o riso, a alegria, a irreverência estava presente, como por exemplo nesta festa dos lucros, que eram os festejos carnavalescos. Haviam também dentro do período medieval as cantigas, e essas cantigas, havia a cantiga de amigo, a cantiga de amor e a cantiga de escárnio e maldizer. E dentro desse período medieval, essas cantigas, elas levavam também essa questão da ironia, da sátira, daquela pirraça, do maldizer e do escárnio, como os próprios nomes das cantigas dizem. E essa cantiga de escárnio, ela que era a sátira que era mais sutil, mais irônica, como mais, digamos, sarcástica, e não indicava nome de pessoas, e estava presente dentro deste humor medieval, um pouco diferente da cantiga de maldizer. Essa sim era uma sátira direta, desbocada, grosseira, chula, até mesmo, digamos, obscena, pornográfica mesmo, citando o nome do alvo, da pessoa mesmo que era o indicado da cantiga de maldizer. E também estava presente ali, dentro do medievo, dentro deste humor medieval, que não condiz do que muitas pessoas acabam achando o que era a Idade Média, de pessoas que ficavam apenas sisudas e sem rir, e até mesmo pessoas de status, como por exemplo o rei Afonso X. Ele também tinha suas cantigas, tinha suas paródias. A exemplo dessas paródias que ele fazia, dessas, digamos, piadas, ele junto dos seus conselheiros em uma navegação, ele fez uma pergunta para saber de qual cavaleiro poderia fazer com que aquele navio fosse mais rápido, utilizando suas flatulências para fazer aquele barco ir mais rápido. Ou seja, esse humor acabava... O peido, o vento do peido, fale o português bem dizido. O vento do peido fazendo o navio ir. Quem conseguiria fazer isso? E a gente vê exatamente esse humor saindo das camadas populares e, digamos, invertendo essa lógica medieval, invertendo essa ideia do oficial, da nobreza sisuda e apenas um pequeno grupo que poderia rir. Não, o humor estava presente ali no medievo. Tem uma fonte histórica muito boa que você, que é professor de história, você pode usar em sala de aula, tá? E que já deve conhecer, que é o quadro A Batalha entre o Carnaval e a Quaresma. Peter Bruegel, o velho, um pintor renascentista do século XVI, ele vai representar nesse quadro o contexto religioso dos Países Baixos, né, no século XVI. E ele vai representar um momento muito característico do medievo, que eram as festas de carnaval que antecediam a Quaresma. As festas de carnaval que antecediam a Quaresma eram marcadas por uma grande participação popular e que tinha muito a ver com a religiosidade, a espiritualidade cristã do período. Porque essa relação entre o festejo e a devoção, o prazer e a castidade, o riso, né, e o luto da Quaresma é muito característico da religiosidade cristã medieval.
Porque, de um lado, como a gente mencionou, nós tínhamos toda essa construção da patrística medieval, os pais da igreja que condenavam, limitavam o riso das pessoas por conta de uma religiosidade oficial, enfim. Era contrabalançado por práticas populares características das populações trabalhadoras ou campesinas ou das urbes, né, que ainda estavam em processo de desenvolvimento, crescimento, e que eram marcadas pela religiosidade. Então, o carnaval, que é essa inversão de mundo, que é uma festa muito antiga, com referências pagãs em diversas culturas ocidentais e orientais, ela vai adquirir caracteres religiosos ao se relacionar com um período antecedente ao luto vivido durante a quaresma, o período de 40 dias que a igreja impõe sobre os cristãos. Então essa relação entre o sagrado e o profano era muito característica. E a própria igreja participava disso. Dentro da igreja a gente tinha a festa dos toulos. A festa dos toulos era uma festa onde, durante algum tempo, durante o carnaval, a ordem dos mosteiros era invertida. Bispo com maior cargo ocupava o cargo mais baixo e os coroinhas ocupavam as posições mais altas, e durante esse período as homilias eram recitadas de uma forma jocosa, divertida, a bebida era liberada, a comida era liberada, até o momento em que a quaresma chegasse. Quando a quaresma chegava, tudo voltava ao devido lugar. Então, e também questões de construções da própria ideologia, né, oficial. Por exemplo, uma leitura edificante do século V depois de Cristo chama-se Ceia de Ciprião. Ela é atribuída ao bispo de Verona, Zenão, né? A Ceia de Ciprião era uma ceia onde a Bíblia era ensinada para pessoas, né, as pessoas em sua extrema maioria analfabetas, pessoas comuns do período medieval, extremamente analfabetas. Essa ceia ela servia para ensinar essas pessoas as histórias da Bíblia. Como é que ela fazia isso? Era uma ceia onde os principais personagens da Bíblia apareciam, cada um trazendo uma comida que fizesse referência à sua história. Aí Cristo, por exemplo, aparece com um peixe. E aí muita coisa engraçada e divertida acontece, com o claro intuito de fazer com que as pessoas analfabetas, em sua extrema esmagadora maioria, elas pudessem entender algo que elas não conseguiriam pelo fato de não saberem ler a Bíblia e não terem acesso à Bíblia. Então era uma forma de, através do riso, você provocar esse aprendizado nessas pessoas, enfim. Então, assim, até na própria organização oficial da igreja, a gente vai ter o riso presente, por aí vai. Então, se alguém lhe diz que a Idade Média era um período obscuro, feio, cinzento, de extrema repressão e de tristeza e tal, saiba que a Idade Média, como qualquer momento da história da humanidade, ela é plural, diversa, tem diversos tons. Tem os tons cinza, mas tem os tons coloridos, que é justamente essa cultura toda que existe, principalmente essa cultura pagã, característica do período medieval, tá? Então é um período rico de risos, claro, e também de religiosidade, que ditou durante muito tempo as relações políticas dos estados medievais. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? O senhor pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio. Bom,
Chegamos à reta final do nosso podcast, da nossa minipédia. Cleber Roberto, o que é que você quer falar aí para os nossos ouvintes, para a gente encerrar? Bem, eu faço uma indicação aqui para vocês, que é o livro de Mikhail Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento. Esse livro que ele vai analisar todos aqueles festejos, as obras cômicas, as manifestações populares. E Bakhtin, ele vai marcar esse livro pelo riso, pela existência desse riso dentro desses períodos e muitas vezes dentro daquela submersão daqueles valores oficiais que existiam no período. Vai aí minha indicação para vocês. Pois é, e aí terminou de ouvir esse aqui, dá uma rolada para baixo no feed do podcast e vai escutar um episódio que a gente lançou chamado O Carnaval é uma Festa Pagã da Antiguidade. É o FAQ Historiante, é um programete aí que pega perguntinhas e as soluciona em 10 minutinhos, tá? Então, terminou aqui, vai lá, rola pra baixo o feed aí do nosso podcast e dá uma ouvida aí nesse episódio. O Carnaval é uma festa pagã da antiguidade? É uma perguntinha, tá? Então é isso, um grande abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal, até mais.